muito trabalho, assim, muito trabalho. Essa era uma época que, assim, ao mesmo tempo que eu tava deslumbrado, pô, cara, não acredito que eu vou ganhar dinheiro para narrar, sabe? Pô, é um trabalho que para mim não é trabalho, é satisfatório, é o que eu fazia desde criança e tal, tá no meu sangue. Conseguir entrar num mercado que é muito restrito. Se você parar para pensar, quantos narradores existem no Brasil? São poucos. São poucos. De TV agora, então, pô, menos ainda, sabe? Fazendo grandes eventos, menos ainda. Então, é um mercado muito, muito fechado e muito restrito. É um ofício, assim, raro, né? Então, isso nem passava pela minha cabeça na época, mas eu já achava do cacete eu poder ser um narrador e ganhar dinheiro com aquilo. Só que era uma época que eu tinha acabado de ser pai, eu ainda estava na faculdade. Pô, o meu salário de estagiário na TV PUC era R$300, R$400, era tipo uma ajuda de custo, assim, eu com moleque em casa. Foi pai cedo. Fui pai super cedo, fui pai aos 23. Meu filho nasceu, eu tinha 22, fiz 23 logo depois. Então, assim, eu não tinha uma estrutura financeira e tal para aquilo acontecer. Na época eu morava, pô, de favor, num apartamento de uma tia da minha esposa, e em Niterói, assim, num lugar que era perto de comunidade e tal. E era difícil pra caramba pra mim, porque eu tinha que narrar jogos no Engenhão, então eu pegava busão, pegava barca, pegava metrô e ainda pegava trem para chegar no Engenhão. Isso para ir e para voltar, e muitas vezes para voltar de madrugada, que fazia coletiva pós-jogo ainda e tal, saía do Engenhão 1 e pouca da manhã. Você imagina o rolê para fazer isso. E tinha transporte madrugada? Então, e aí de madrugada tinha que pegar o que eu chamava de Fagundão, que era o busão da Viação Fagundes lá, que era um frescão que a gente chama no Rio, né? Tá. Que eu usava o meu bilhete único lá e ele me deixava perto de onde eu morava. Ele me deixava na avenida perto de onde eu morava. O resto era na pernada. E aí o resto era Viação Canela. E assim, perto de comunidade, tá num lugar super perigoso, sabe? Velho. E eu, porra, galera não tem ideia desse galera não perrengue, tem ideia dessa parada. E aí, mas eu vivendo. Falei, caraca, eu quero muito isso. Meu moleque tá em casa recém-nascido, minha esposa sem trabalhar porque acabou de dar à luz e tal, precisando cuidar do moleque. Falei, é isso que eu vou correr atrás, é isso que eu quero e tal, é meu sonho essa parada. Então eu dava vida. E ainda tomei o calote nesse primeiro trampo, porque o cara não me pagou, velho. Puta que pariu. Eu fazia isso tudo e o cara não me pagou. Ele foi me pagar, tipo, 10 anos depois, em ligeiras prestaçõezinhas, assim. Mas a galera que trampou lá, ele não pagou quase ninguém. Mas foi o que abriu a porta pra mim, foi o que deu o trampolim dali, por eu estar fazendo a web rádio, o Esporte Interativo ia fazer um projeto de web rádio e me chamou, né? Se não tivesse sido isso, eles acabaram não me pagando financeiramente na época, mas eles introduziram o meu ofício, a minha carreira, entendeu? Então eu sou super grato a essa oportunidade. Quando começou a ficar mais tranquilo? Dentro do Esporte Interativo? Um pouco depois. A ficar mais tranquilo, um pouco depois, porque é como eu falei, eu comecei eu fazia web rádio, que eu era freela, né? Sim. Então na web rádio eu ganhava na época era RPA, você assinava um Recibo RPA. de profissional autônomo. Isso, ganhava um trocadinho ali por jogo que eu narrava. Então toda vez que ia ter jogo e eu tava escalado, eu já ficava feliz, que eu sabia que era um trocadinho. Ali começou a melhorar financeiramente. Sim, dá uma clareada. Mas ainda tinha o salário de estagiário do Esporte Interativo, que eu trabalhava na equipe que chama Melhor Futebol do Mundo, de futebol internacional. Então eu, mande 3434 com a palavra MAN, se você é torcedor do Manchester United, quando o André Henning narrava isso lá no jogo, era eu que mandava a mensaginha do Manchester United. Era eu que, pro torcedor do United, do Chelsea, isso aí que ano é, do Otávio? Liverpool, isso é 2012. Tá, porque o canal ali é 2007, né? Eu acho que ele quando eu começo a narrar... Ali em Botafogo, né? Isso. Eu visitei ali em 2009, por ali, fui lá conhecer a galera ali. Era ali. Tá, mas tá no início ainda também, né? Tá no início. Com essa galera... Eu lembro que quando eu começo a narrar, era 5 anos torcendo junto com você. Galera fundadora lá, né? O Vitor Sérgio, o Reni, né? Exatamente. A galera que começou o negócio. Todo mundo ali. E aí eu, nesse processo, comecei a narrar na TV depois, que foi os Jogos Mundiais e tal. Aí depois começo a fazer NFL. Eu provei pros caras que eu era bom em qualquer parada. Eles precisavam de um narrador de futebol americano. Mas você gostava de Gostava NFL? muito, Tá. Gostava muito. É porque aí facilita. E foi aí que estourou. Na NFL decolou. Aí começou a melhorar pra mim. Porque eu já ficava o dia inteiro na TV. Porque pensa, eu tinha que fazer
a missão estagiário ali de MFM, produzir programa, produzir móvel, que era esse celular, produzir portal, que era o site. E aí saía dessa carga horária, eu ia fazer a carga horária de narrador. E aí era narrador da web rádio e narrador da TV. Então, às vezes, eu ficava o dia inteiro na TV. O dia inteiro. Caraca. Fazia o estágio, narrava um jogo do Vasco na web rádio e ia narrar algum... Mas você pensava, uma oportunidade, mas né? Eu queria aquilo. Vou buscar uma janela aqui. Tá muito natural. Aí depois tá da natural NFL, eu comecei a ganhar uma moralzinha, fazer jogos maiores e tal. Começou... Aí, nessa época, quem teve um período como chefe de elenco foi o André Henning. Tá. Aí eu cheguei pra ele, eu não tava aguentando mais, assim, de cansaço. Essa né? rotina aí. Moleque em casa, e eu morando em Niterói ainda. Nossa. A TV era em Botafogo. Eu cheguei pra ele e falei, pô, André, preciso conversar contigo. Aí, não, fala lá, diga aí e tal. Tinha cabelo, André, na época. Era calvo. E gastava R$18, né? André. De shampoo. E ali ele mudou minha trajetória, mano. Porque eu falo isso pra ele pra cacete, ele fala, para com isso e tal, não sei o quê. Eu cheguei pra ele e falei, pô, André, ó, minha história é essa, eu tenho um filho pequeno em casa, pô, eu moro em Niterói. Ele veio conversar comigo que eu tinha chegado atrasado uma vez pra uma transmissão. Cheguei muito em cima da hora, esbaforido e tal. Sim. Aí ele, cara, chega sempre 1 hora, se prepara pra estar 1 hora antes aqui, seja o primeiro a chegar. E o André, ele é assim até hoje. Sim. O jogo da Champions grande e tal, você vai chegar na redação, ele já tá lá. Tipo, antes de todo mundo. Legal. Ele sempre foi assim. Legal. E aí eu fui pegando esses exemplos dele, né? De vê-lo no dia a dia e tal. E aí nessa conversa eu falei, pô, André, eu tô pensando em desistir e tal. Porque, pô, o meu salário é um salário de estagiário. Eu fico na TV o dia inteiro. Aí tô narrando, fazendo estágio, narrando o jogo na web rádio, narrando na TV. Às vezes narrando 3 jogos Abriu num o coração pra ele. Pô, não dá, porque eu tô ganhando, eu vou fazer outra parada. Nessa época eu tinha outras propostas de emprego, mas empregos normais, assim, fora do jornalismo, Sim. né? Empregos mais convencionais e tal, que iam me pagar melhor. Eu com o moleque em casa, esposa e tal. Claro. Falei, pô, André, eu tô pensando em jogar toalha e tal. Ele falou, nada disso. A partir de amanhã você não vai mais fazer estágio, você não é mais estagiário. Traz tua carteira de trabalho, a gente vai assinar tua carteira de trabalho, tu vai ser contratado da TV e você só vai narrar. Pica. Você não vai mais produzir nada e tal, você só vai narrar. No dia seguinte eu fui no RH, assinaram minha carteira e tal, e eu comecei a fazer parte do elenco. Por conta do André, Porque ele já tinha um olhar. Mas também pela tua iniciativa, né? Também. Tipo, chega aí, ó, cara, tô no meu limite. Sim. Porque você se deu digamos assim, a disposição de investir. Você ficou um tempo ali investindo. Sim. Pô, dobrando jornada. Passando perrengue. Não sei o que e tal, que você entende que, beleza, tem uma hora que eu preciso investir, né? E aí quando viu que não dava, você foi lá e, pô... E eu conversei com ele. E aí, pô, eu lembro que eu cheguei em casa, pô, com a minha carteira assinada, meu primeiro salário mais alto já era, sei lá, o triplo do que era de estagiário. Ainda assim era pouco, pô. Mas eu cheguei pra minha mulher chorando. Né? Claro, pô, a gente comemorou. Aí eu já ia a TVR, pô. Aí, porra, vamos comer, amor. Vamos num restaurante comemorar, pô. Com VRzinho cheio. Cara, VR, VA. O Chico Garcia. Diga lá. O podcast é uma ferramenta, obviamente, de imagem, comunicação, voz e tudo mais, mas a gente faz aqui um trampo de mostrar essa essência do convidado, né? Eu acho que o grande barato de fazer esse podcast é ouvir histórias que você que acompanha o podcast fala, caramba, no segmento do Otávio Neto agora, quer ser narrador, ou você vai falar, puta, mano, eu tô vivendo a mesma coisa que você tá vivendo, Neto, ou eu não quero mais, eu não tenho essa disposição. Porque é isso, né? Porque às vezes o cara fala, eu não quero pagar esse preço. Cada um tem o seu limite. Então eu vou seguir um outro caminho, assim, né? Eu falo sempre sobre isso, porque o futebol é muito isso, a porta é muito estreita. Então, pra narração também a porta é muito estreita. Eu não tinha esse olhar que você falou agora de uma profissão mais restrita, né? A quantidade de narradores. Eu não tinha. Eu vou até dar uma pesquisada. Você conta praticamente na mão, pô. Eu não tinha essa percepção, porque... se você parar pra pensar, repórteres tem um monte. Comentaristas, numa transmissão só tem um narrador, né? Então... que é o coração da transmissão, né? Eu trabalhei comecei trabalhando, por exemplo, com o Nivaldo Prieto. O Nivaldo Prieto, até te deixo essa pergunta. O Prieto falava pra mim bem no meu comecinho, porra, imagina, eu venho da bola, beleza, joguei bola, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perfeito. Explicar o que é o futebol é uma outra situação, né? E aí ele falava pra mim assim, presta atenção na história que eu vou contar do jogo. Ele falava pra mim. É isso.
Dená, se você prestar atenção na história que eu vou contar no jogo, batata, pai. Vou deixar quicando pra você. Vai na minha. E aí eu falei, puta, é verdade. E uma outra coisa que ele me falava era a entonação. Então assim, eu tô narrando numa entonação, tenta entrar na mesma vibe. Porque se eu tiver numa quebra muito, né? Se eu tiver muito e eu passar pra você e você entra muito baixo, não tá legal. Então ele foi me ensinando. Então o Prieto, como você falou do André, o Prieto foi um grande professor pra mim, né? Não tive dentro de faculdade, nada. Então eu tive grandes profissionais que foram me ajudando e tal. A grande faculdade é você tá fazendo, né? A grande faculdade porque o narrador é o mercado. O narrador, cara, que eu acho do caralho, é a emoção que dá pra coisas assim que aparentemente é isso não que é você nada, falou do sabe? Prieto, né? É a percepção, é contar a história, né? Porque se você simplesmente descrever a jogada, a pessoa que está assistindo ao jogo, isso para narrador de TV, no rádio muda um pouco, né? Você fez rádio? Você fez rádio? Fiz web rádio durante muito tempo, tal né? da web Que rádio, sim. era igual, né? Então a narração precisava ser assim. E isso me ajudou muito até quando eu fui para TV, porque eu já tinha essa bagagem de precisar descrever muito mais o lance. Na TV, se você ficar descrevendo, pô, tocou pro lado direito, avançou, dominou bonito, botou no chão, a pessoa tá vendo o jogo. Exato. Você tem que dar um contorno para aquilo ali, Você precisa dar um contexto pro jogo. É isso que você falou. Porque eu fiz o caminho contrário. A história que eu tô contando. Exato. Então, o grande barato do narrador, e é por isso que eu falo que os jogos que não são os mais esperados, os maiores, de mais magnitude e tal. Depende muito do narrador. Que depende muito mais do narrador, é porque você precisa ter o feeling e encontrar o tom de como você vai contar a história daquele jogo. Às vezes o jogo tá uma bosta, tá horrível, mas você precisa contextualizar aquilo de alguma maneira. Exato. Com torcida, com a semana do time, com um momento. E às vezes ali tá uma história bacana que você nem sabe, daqui a pouco tem uma história bacana. Sempre tem. Então eu acho que esse é o grande barato da narração e o grande desafio, assim. Você conseguir, primeiro, perceber a percepção de como você vai contar aquela história. E aí diferentes esportes têm maneiras diferentes de você fazer isso. Exato. E de você conseguir comover quem está assistindo. Exato. Eu acho que o grande fazer a galera acreditar na história. O grande barato do esporte, no modo geral, e o futebol, e já de bons anos para cá, o vôlei traz muito essa emoção, né? Tanto masculino quanto feminino. O futebol já é o principal esporte no nosso país. Então, quando eu tô te falando isso, entrando nesse assunto, porque quando as pessoas falam para mim do lance lá da Turquia, o lance foi um lance completamente comum, normal. Mas o Galvão Bueno, na narração do lance... É isso. Ele transformou no lance da Copa. Ele transformou a parada num negócio assim gigantesco, assim. É exatamente. Aí as pessoas isso. dizem, pô, o lance da Turquia. Eu falo isso, eu falo, cara, foi... Cara, um lance normal. Eu já tenho muito mais lances melhores e mais bonitos. Tem gente que te corneta, fala que você errou o lance. Que o Luizão tava pedindo a bola, você foi pro outro lado. E aí, em cima da narração de um lance comum, ele cria algo histórico. Criou um negócio histórico. Assim. Sabe o que eu tava lembrando dele? Mas então, foda, o Galvão, ele é um grande ídolo pra mim, porque pra mim ele foi o primeiro, ou o cara que mais conseguiu fazer isso com um grande destaque, né? Que é criar momentos como se ele não fosse simplesmente um narrador. Era como se ele estivesse conversando contigo no sofá de casa, que é o que a gente fala tanto hoje de ser genuíno, de ter uma transmissão natural, resenha, né, que é a palavra da moda e tal. O Galvão fazia isso lá na década de 90, pô. O Galvão chegava e falava, não erra aí não, Aldair, não erra aí não, Aldair. Não era a parada do narrador fazer. Exato. Entendeu? Eu tava lembrando do lance olha o que ele fez, olha o que ele fez. Isso. Entendeu? Que é uma coisa de alguém assim, no sofá falando. Ele não descreveu o lance. Ele não exato. Mas ele diz tudo. Pô, olha o que ele fez, olha o que ele... 10 vezes. Ele poderia chegar e falar, Ronaldinho Gaúcho, lindo, chapéu fantástico, bateu pro golaço. Ele não narrou o lance. Não. E ficou eternizado. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Pronto. Entendeu? E aí dos diferentes esportes, na Fórmula 1 ele fazia isso, então, que era, o tempo inteiro. Genial. Então isso aproxima você do público, né? Isso é uma linguagem que você faz muito bem também como comunicador que você se tornou, que é tornar a pessoa que está te assistindo um amigo. O Galvão, por mais que ele tenha criado muita antipatia, porque ele era um cara de muita opinião, né? O tempo todo querendo opinar, ele fez isso de uma maneira que abriu portas para a transmissão de uma maneira geral,
que se tornou a receita, entendeu? Muito bem, muito Isso bem. é muito maneiro. Ô, Chico,